Olá, Pai do Senhor. Vamos hoje entender um pouquinho sobre a importância de aceitar a Deus, andar com Ele e entender seu chamado para servir. Pois bem, vamos ler o livro de Êxodo, capítulo 3, que fala sobre Moisés e a sarça ardente. E quais lições podemos tirar desse texto? Vamos ler. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor, em uma chama de fogo do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não queimava. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que estás no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, e do Amorreu, e do Perizeu, e do Eveu, e do Jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Interessante, né? O que Deus usou Moisés, um homem simples, no meio do nada, que não esperava, que nem imaginou que Deus pudesse se apresentar para ele. Imagina Deus se apresentando para a gente. Imagina a cena. Lindo, né? Só que Deus se apresenta pra gente todos os dias. Todos os dias. Não necessariamente em uma sarça de fogo que não queima. Mas Deus se apresenta. E o que a gente está fazendo? Como a gente está vivendo para perceber essa apresentação de Deus nas nossas vidas? O que eu tiro de lição principal desse texto são duas coisas bem importantes. A primeira delas é que Deus age na simplicidade do nosso dia a dia. Ele se apresenta para a gente no nosso dia a dia, estejamos onde estivermos, no trabalho, em casa, em qualquer ambiente. Deus age para a gente, Deus se apresenta para a gente. E como está a gente nessa apresentação? A gente está entendendo que Deus está falando com a gente? Está entendendo o que Deus quer que façamos para Ele, por Ele? A gente vive hoje numa vida desenfreada, assim, de busca, e de repente a gente não para pensar, a gente não avalia, a gente não escuta, não para ouvir a voz de Deus. Para em momentos extremos, que às vezes a gente vivencia e aí a gente para, poxa, e aí você percebe a mão de Deus agir sobre a sua vida. Mas você percebe Deus agir quando também não é momentos extremos, quando não passa por dificuldade, como foi o caso de Moisés, que estava lá trabalhando seu dia a dia, a vida simples, normal, e Deus se apresentou para ele. E ele, sem entender o que estava acontecendo, percebeu depois a grandiosidade do que estava por vir na vida dele. E é exatamente assim que Deus trabalha. Ponto 1.
na simplicidade. Mas para que a gente perceba essa simplicidade, a gente tem que estar atento, tem que ter relacionamento com Deus. E como eu tenho relacionamento com Deus? Me afastando das coisas que não agradam a Deus. Então, bora perceber isso. Bora perceber o que eu estou fazendo que não agrada a Deus. Deus realmente está falando comigo? Deus fala, viu? Não duvido disso. Deus fala muito, muito, todos os dias na simplicidade. Ponto 1, que a gente deve avaliar com esse texto. E o ponto 2 é que Ele quer que sejamos pessoas puras, limpas, simples. Quando Ele fala a Moisés para tirar os sapatos, porque ele estava entrando em Terra Santa, é exatamente isso que Deus quer da gente, que a gente seja santo. Não iremos ser nunca, porque a gente tem uma natureza pecaminosa, a gente tem a tendência a cometer pecados o tempo inteiro. Só que quando a gente percebe que pode ser diferente, que a gente tem a opção de não cometer pecado, de tentar ser o máximo que a gente puder, andar nos caminhos do Senhor, andar servindo a Ele, andar conforme Ele quer que a gente ande. E para que a gente faça isso, para que a gente consiga, né, ter esse relacionamento, entender o que Deus está querendo nos dizer, a gente precisa estar aberto a Ele. E assim, quanto mais a gente se aproxima de Deus, quanto mais a gente se afasta das coisas que não agradam a Deus, a gente vai entender, vai escutar o que Deus tem para nos dizer. O que Deus quer que a gente faça. Então, para que a gente entenda e aceite, a gente precisa estar aberto e precisa estar atento ao nosso dia a dia, à nossa vida. Ter uma percepção aguçada. Para que você tenha essa percepção aguçada, você precisa estar o máximo que você puder, o máximo que a gente puder, o máximo que eu puder, tá próximo de Deus, em um relacionamento com Ele. Na simplicidade, eu não preciso pensar no extraordinário. Não, o extraordinário Ele faz na simplicidade do meu dia a dia. Mas que eu permita, para que eu perceba que Ele está falando comigo, que Ele quer que eu faça alguma coisa diferente, que Ele quer que nós façamos algo diferente. E o momento hoje pede que a gente faça algo diferente. A nossa vida mudou, o mundo mudou. E onde está Deus nesse contexto de mudança? Onde está Ele? O que a gente está permitindo que Deus faça através da nossa vida para com as outras pessoas? É uma reflexão que faz a gente pensar. Pensar na minha vida, pensar no que eu estou fazendo, pensar na minha disponibilidade para Deus. Essa é a reflexão de hoje. Vamos pensar na importância de estar disponível para Deus, de não correr tanto atrás do T, do T, do C, do C, do C, e permitir que Deus direcione a gente, porque aí a gente entende, é mais feliz, tá em um relacionamento saudável com Deus e vai estar sendo usado com certeza para que outras pessoas também entendam esse relacionamento com Deus e viva plenamente fazendo o que Deus quer que façamos, vivendo o que Deus quer que vivamos, tá bom? Essa é a reflexão de hoje, espero ter contribuído um pouquinho, porque na minha vida contribuiu.